Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre mangas de eixo. Era manga de eixo que eu tava falando? Exatamente, mangas de eixo. E no vídeo passado a gente falou ali dos processos superficiais, anodização, deep rolling, shot pinning. Hoje a gente vai falar de algumas estratégias de montagem das peças principais que são montadas, instaladas em uma manga de eixo. Por quê? Porque a gente precisa entender, no fundo, como de fato a manga de eixo recebe o carregamento, né? Como ela é carregada. E isso é muito importante para a sua durabilidade, certo? Mas antes de entrar nisso, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me formei em 2024 pela Universidade de Modena e Reggio Emília. Fiquei desempregado, de praxe, né? E apliquei para um doutorado que eu estou aqui e possivelmente ficarei desempregado no fim também. Mas isso é futuro. Vamos para o agora, que é o estudo das mangas de eixo, certo? Como instalar braços de suspensão, push rod e o escambau nessa manga de eixo e como ela é carregada, certo? Então existem algumas estratégias, do grego estratégia, do espanhol estratégia, para conectar os braços de suspensão à manga de eixo, certo? Muitos destes são conectados através de buchas, certo? Mas vamos lá. Certo. Existem muitas, não, algumas estratégias, certo? Para montar braços de suspensão nas mangas de eixo, certo? Então tá, né? Então, mas não é só esses componentes que são montados aí, certo? Então existem algumas... Oh, meu Deus, estou engolindo palavras. Peraí. Existem algumas estratégias para montar braços de suspensão nas mangas de eixo. Aliás, esta recebe também o push rod, certo? Ou um pull rod, vai depender do tipo de suspensão. Então, quando a gente fala configurações de montagem, certo? Quando a gente está falando de configurações de montagem,
a gente está tentando entender aonde que esses componentes são aonde que a manga de eixo é carregada. O objetivo é entender aonde, certo? Exatamente a manga de eixo é carregada. Certo? Então esse aqui é o principal objetivo desse tópico, entender aonde a manga de eixo é carregada. Por quê? Certo? Por quê? Porque essa tensão, as tensões que agem ali, elas não vêm do nada, elas vêm das interações com a superfície, né? E claro, das interfaces de montagem, né? O objetivo é esse, então as tensões desenvolvidas nas regiões de montagem, ou que a gente chama de pick-up points de montagem, não surgem do nada. Certo? Nada. Estas são oriundas, meu Deus. Estas são oriundas da superfície, né, de contato da pista com o carro, com os pneus. Então, da pista, e em seguida das interfaces de montagem. Perfeito. Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar essa manga de eixo, certo? Bom, vamos entender, antes da gente ver, a manga de eixo ela não é uma peça isolada. A gente precisa entender isso dessa forma. Por quê? Porque ela é um nó de conexão entre roda, freio, suspensão inferior, suspensão superior e os pull e push rods da vida, dependendo do tipo de suspensão que esse carro venha a ter, certo? Então vamos aqui estabelecer uma suspensão abstrata, né? Uma suspensão hipotética, ou uma manga de eixo hipotética, certo? Vamos lá.
ficou bom. Beleza. Aqui. Certo. Então temos aqui a maior parte da manga de eixo. Vamos ver se está correto aqui. Tá tudo correto. Beleza, aqui eu vou ter a abertura, né? Aqui eu vou ter uma abertura e nesse ponto eu vou ter a montagem, certo? Beleza. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos trazer isso mais ou menos pra cá. Ai, ai. Beleza, então eu vou ter aqui o meu braço. Espera, eu preciso fazer a conexão. Temos aqui o braço de suspensão. A conexão entre braços. Connettermi a internet. Consulta la sezione aiuto dell'app Alexa. Certo, conexão entre os braços. E aí eu vou ter o push rod montado também.
Eu vou fazer... Não gostei desse desenho que eu fiz na época. Beleza. Ok, vamos fazer uma região aqui e eu tenho um bracket, daqui sai o push rod. E aqui temos o Lower Control Arm, mais conhecido como LCA. Ok, beleza. Então eu vou precisar lidar com isso aí, certo? Beleza. Então existem várias formas de eu conectar esse braço o braço de suspensão e o push rod na manga de eixo. Existem várias formas e a gente vai falar delas aqui. Então tá. Então, como se pode observar, os pontos de montagem de braços de suspensão e push rods são críticos. Concentram a razão disso é que concentram muita carga. Vamos escrever: concentram muita tensão. Os métodos
Tá, antes de falar dos métodos de montagem, certo? Não, os métodos de montagem agora, certo? Certo, então eu tenho algumas formas de fazer essa montagem do LCA, né, o Lower Control Arm. Vou até escrever aqui, já estabelecer a sigla, né? Então eu tenho algumas formas de montar isso aí. Beleza. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, esses componentes podem ser montados através de buchas, é um dos principais, de uniballs também, geralmente em projetos mais caros, mas não necessariamente projetos de baixo peso, certo? De uniballs ou em parafusos com duplo cisalhamento, que é o... como é que é o nome? Esqueci, mas é um parafuso de duplo cisalhamento. Eu sabia o nome em inglês, enfim, parafusos de duplo cisalhamento. Beleza. Então, certo. As buchas são um método muito conveniente de eu fazer essa montagem, certo? No geral, as regiões de montagem desses componentes concentram carga ou tensão, certo? Eu preciso fazer bosses bem desenhados, certo? E eu não posso ter parede fina. Não dá para trabalhar com parede fina nesse tipo de montagem, né? Requerem bosses bem desenhados e não permitem paredes finas. Preciso de material. Beleza. Certo? Que a manga de eixo é mais ou menos assim, né? Com o braço de comando embaixo, braço de suspensão embaixo. Eu também tenho um push rod todos concentrados em apenas um pick-up point, ok? Em apenas um ponto de montagem, certo? Então, com relação às buchas, né? As buchas, certo? É um dos componentes mais utilizados. A utilização de buchas, certo? E a gente vai ver um exemplo aqui. A utilização de buchas
tem como objetivo prover meios de conectar parafusos de alta resistência, né, de alta resistência, high strength material, em materiais mais moles, mais maleáveis, menos duros, né? A utilização de bucha tem como objetivo intermediar a conexão de parafusos de alta resistência certo, em materiais menos rígidos, mais suaves, né? Em materiais mais maleáveis. Beleza. Um dos exemplos, e é o principal, que é o que? Eu ter um parafuso de um aço de alta resistência conectado numa manga de eixo de alumínio, certo? E aí o que a gente faz? A gente coloca uma bucha de aço, né, entre esses componentes. Beleza. Eu vou pegar aqui um exemplo legal. Certo. Vamos trabalhar com o exemplo que eu desenhei. Então, até que não está muito bem desenhado esse daqui, mas vamos lá. Então, considerando uma manga de eixo de alumínio, deve se conectar os braços inferiores, o braço inferior de suspensão, o LCA. Deve se conectar o LCA e a push rod. Certo. Como seria isso? Esse é o caso, certo? Vamos fazer dessa forma. Para isso, vamos usar uma Uniball e buchas, né? O parafuso de alta resistência. E é isso. Beleza. Então tá, vamos conectar esses componentes aí. A Uniball representa o braço de suspensão, porque ela tá ali na ponta. Ela é o link. Não, o link não, ela é o ponto de conexão do braço. O link é os próprios braços, né? Ok, vamos lá. Então, beleza, então vamos pegar esse caso aqui. Vou pegar esse caso.
Copy, paste. Vamos trazer aqui para baixo. Vamos deixar aqui o desenho aqui mais na ponta. E a gente vai fazer o zoom nessa região aqui. Aqui era até para estar conectado aqui. Beleza. Enfim, mais ou menos isso aí. Como que seria isso? Certo? Suponhamos a nossa região ali inferior, né, desse espaço. Vamos observá-lo de lado. Vou pegar todo o espaço aqui. Beleza, certo? Essa aqui é uma visão em corte, então eu vou ter aqui a região, que é essa região da abertura, certo? E não vou fazer mais curto, tá muito longo. Aqui tá bom? Aqui. Beleza. Então aqui tem um espaço que é onde vou conectar, né, a minha peça. Não. Tô com problema de perspectiva. Não vai estar assim. Está beleza. Vai ser mais ou menos. Eu vou ter aqui ainda. Aqui. Aqui é a entrada do parafuso. Beleza, então vamos ter o parafuso aqui fora, embaixo, certo? Tá aqui o High Strength Steel parafuso. Beleza. E aqui a gente vai fazer a abertura. Esta merda. Beleza, ok. Tá feito. Beleza, agora a gente vai apertar, né, os componentes, o espaço. Eu vou ter um espaço aqui dentro, né? Vai mais ou menos até aqui. Vai vir até aqui. Veja que eu tenho paredes, né? Aqui é parede. Outra parede. Parede aqui também. Parede aqui, parede aqui. Parede, parede e parede. Então, tudo parede. Vamos instalar esses componentes. Beleza. O parafuso vai entrar aqui. Esse parafuso está muito grande. Vamos apagar essa parte. Porra, apagou foi tudo esta merda.
Beleza. Ok. Então a gente vai ter esse parafuso entrando. Certo? Atravessando toda a peça e chegando até o outro lado. Certo? Beleza. Isso aqui a gente vai fazer o alojamento. Aqui, o alojamento da bucha. Então, beleza. E aí eu vou ter o meu parafuso, certo? Indo até o fim. Beleza. E aí eu vou ter minhas buchas. Eu vou ter uma bucha aqui. Tá aqui a bucha. Então temos aqui uma bucha. Certo? E temos outra bucha aqui na entrada. Beleza, então temos aqui nossas buchas e a gente chama essas buchas de buchas flutuantes. Beleza, buchas flutuantes, buchas flutuantes. Mas tá faltando algo aí, né? Tá faltando algo. Tá faltando a Uniball. Tá faltando. Mas a gente vai desenhar ela. Certo? Beleza. Então eu vou desenhar as Uniballs. Uniball não tem segredo. A Uniball ela vai ficar bem aqui. Em contato com a bucha. Certo? Aqui é a Uniball. Beleza, então tá aqui as buchas, ou a Uniball. Certo? Tá, mas cadê o braço? Bom, gente, a Uniball ela tá dentro do pick-up pointzinho do braço. Então o braço, né, que eu desenhei em vermelho, porra, acabei desenhando a mesma cor de uma das buchas. Então vamos desenhar de verde. O braço ele vai estar aqui.
aqui o braço de suspensão fixado nas buchas. Esse é um dos tipos muito característicos, certo, de montagem de um braço de um braço com uma manga de eixo de alumínio, né? Por quê? Porque eu uso essas buchas flutuantes e aí eu evito o contato direto do material com isso, certo? Beleza. Beleza. Então aqui a gente tem, para esse caso, eu vou ter uma manga de eixo de alumínio, certo? 26,78. Eu vou ter buchas flutuantes, né? Que é a chamada floating bushing, o parafuso de aço de alta resistência, beleza, né? Eu vou ter as uniballs. O que é uma uniball? Uma junta esférica, basicamente, certo? Uma junta esférica. Uniball. Beleza. E eu vou ter o LCA, Lower Control Arm. Beleza. Agora a gente vai falar por que a gente usa isso aí. Certo? Ok.
Ok. Beleza. Tem que fazer uma correção nesse desenho. Pra mim tá incoerente. Porra. Pronto. Beleza. Pronto. Agora sim. Porque senão onde é que ia enroscar, pelo amor de Deus. Beleza. Então tá. Para o desenho corrigido. Então vamos falar do que faz esse sistema funcionar. Certo? A maior característica dessa estratégia de vantagem dessa abordagem é o uso de buchas flutuantes. Certo. Eita, nem. É o uso de buchas flutuantes. Certo? O que seria isso, basicamente? O que a gente quer falando disso? Bom, folga controlada. Basicamente isso. Para eu montar essa bucha aqui, certo? Uma característica dessa abordagem é o uso de buchas flutuantes para zerar o gap com a Uniball. Certo? Características da bucha, né? Dessa bucha. Deixa eu só aqui. Certo? Certo. As buchas flutuantes possuem um diâmetro interno que ele está muito ajustado ao diâmetro do parafuso. Certo? Ao diâmetro do parafuso.
eu tenho um comprimento um pouco maior do que a espessura da Uniball e eu consigo ali controlar, eu consigo ter uma folga lateral controlada, certo? Esse local onde essas buchas são colocadas, elas geralmente são usinados do modo Precise Fit. Para que o bote essas buchas lá e elas sejam, basicamente você não consegue, elas não saem muito fácil, né? Elas vão entrar por pressão e vão sair por pressão. Então quando a gente aperta, né, o aperto fecha a folga da bucha, sem comprimir a Uniball, né? Beleza. Então eu tenho parafusos ajustados ao diâmetro, ou buchas com diâmetro ajustado ao diâmetro do parafuso. Com comprimento ligeiramente maior que o da Uniball. Certo? E com folga lateral controlada, que é o motivo porque elas são montadas por Precise Fit. Beleza. Beleza. E como ela funciona? Qual o conceito desse tipo de montagem? Certo? O funcionamento desse tipo de montagem... Não, vamos botar assim, dessa configuração. Baseia-se, né? Baseia-se na... Toda vida que eu vou apertar esse parafuso, eu vou fechar a folga da bucha sem comprimir a Uniball, certo? Aí a carga do aperto, ao invés de ir para a Uniball, que precisa ficar livre para operar aqui dentro, né? Mais ou menos aqui dentro. O pessoal do TikTok não consegue ver direito, mas no YouTube dá para ver, né? Para essa Uniball operar livre e eu não ter problemas com a liberdade do braço de suspensão ali, dele oscilar ali dentro, dele vibrar, eu deixo a Uniball livre, porque quem tá recebendo o aperto é a bucha, e a bucha é feita de aço de alta resistência. Aço não, alumínio, certo? Alumínio, se eu não me engano é alumínio, peraí. Deixa eu ver. A memória não tá muito boa hoje. Aço de alta resistência também, Então, geralmente são feitas de aço de alta resistência, certo? Então, o funcionamento dessa configuração baseia-se no aperto das buchas, certo? A fim de fechar sua folga. A fim de fechar sua folga.
embora eu tenha desenhado aqui, eu não desenhei as folgas, né? Mas elas têm um pequeno comprimento ali sobrando, né? E aí quando eu aperto, a bucha vai de encontro com o parafuso, o parafuso vai de encontro à bucha, que vai tocar na Uniball, aí no fim eu passo de um para o outro e aí eu não aperto essa Uniball, certo? Ok, então eu fecho sua folga sem compressão. Sobre a Uniball, né, a junta esférica, né? Aí a carga de aperto vai para a bucha e depois para o furo, para o boss, né? Sem compressão sobre a Uniball, de forma que a carga de aperto passa das buchas para o boss, para a manga de eixo, né, onde está a rosca, né, no final do parafuso. Beleza. E aí, o que é que eu consigo com isso? Eu tenho uma Uniball livre, ou seja, ela vai estar fixa no parafuso, mas ela vai girar, né? E aí eu consigo deixar o braço inferior da suspensão alinhado, certo? E com liberdade para girar, certo? Então, portanto, a Uniball continua livre para rotacionar. O LCA, né? O braço de suspensão inferior, certo? Fica corretamente alinhado, né? De acordo com o ponto de montagem. E ele trabalha mais como uma rótula, né? Ele vai trabalhar aqui e vai poder girar, né? Não vai ter esse movimento aqui, ele vai estar bem fixo, certo? É corretamente alinhado e trabalha como rótula. Ok. Certo? A gente geralmente chama essa bucha flutuante, né? Buchas flutuantes são assim chamadas porque elas não estão fixas, embora eu tenha ali na região de montagem um furo feito com precisão para que eu coloque a bucha
ainda que sob pressão, ela não está rigidamente presa. Então ela vai ali se autoalinhar, vai compensar a tolerância, certo? Vai evitar a montagem forçada, certo? E aí depois que eu aplico o torque, a bucha trava, né? E quem fica livre é o Uniball. É uma pequena estratégia de montagem, né? De design e de montagem, né? Então são assim chamadas, pois não estão rigidamente fixas, o que permite um grau de liberdade para autoalinhamento certo? Compensar pequenas tolerâncias, compensação de pequenas tolerâncias, e eu evito ali uma montagem forçada, certo? Beleza. E prevenção contra montagem forçada. Perfeito. Ok. Então, portanto, após o torque do parafuso, as buchas travam e a Uniball fica livre. Certo. Então, a Uniball não recebe carga axial indevida, não trava em movimento, tem vida útil aumentada. Na manga de eixo, esse conjunto aqui, esse tipo de montagem garante o quê? Menor concentração de tensão, menos flexão local, eu tenho menos carga parasita no boss, né, que é essa região aqui, na região onde vai ser rosqueado o parafuso, né? Certo? Aí, assim, eu tenho um sistema com um comportamento mais previsível, menor desgaste, menor risco de fadiga. Basicamente, o objetivo todo é esse, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho outras configurações interessantes também. Ok.
Ok. Float bushings. Beleza, é basicamente isso. Existem outras duas configurações que eu vou abordar no próximo vídeo. Que aqui a coisa já muda. Que é uma configuração onde eu vou ter mais buchas, certo? Eu posso ter uniball pequena e eu posso ter um uniball grande. E aí eu vou mudar essas buchas, vou ter outro tipo de parafuso, mas o meu objetivo é outro, né? É até em questões também de segurança, né? E eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, porque acabou sendo um pouco extenso o meu desenho, sei lá. Deixa eu ver aqui. Não, só 1 hora e 8 minutos, né? Nem passei tanto assim. Bom, então é isso. A priori é isso aqui. Eu acho que existem duas outras configurações de buchas, se eu não me engano. Né? Que certo, bucha flutuante. Beleza, exatamente. Tem mais duas configurações que a gente vai abordar no próximo vídeo. E elas são super interessantes porque elas são usadas em diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de carros, né? Essa daqui é o modelo basicão, né? Geralmente esse aqui é aplicado ali na parte inferior, certo? Da manga de eixo. Então é isso aqui. Já a introdução aqui dessa, eu acho que esse é o último tópico de manga de eixo, que é a configuração, né, de montagem desses componentes. Então faltam mais duas configurações com relação ao tipo de bucha, certo? Porque eu posso combinar mais buchas dentro desse conjunto, né? Manga de eixo, caliper, braço de controle, de suspensão, braço inferior. Eu posso combinar um parafuso maior, eu posso ter uma uniball menorzinha, de menor diâmetro, eu posso ter uma uniball grande. Então eu posso brincar ali com a quantidade de buchas que eu vou colocar. Às vezes, porque eu não quero que o parafuso encoste muito na manga de eixo, para evitar algum desgaste, né? Então eu posso usar buchas ali também, né?
Então é isso, ok? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco complicado, sei lá, me atrapalhei um pouco. Mas no fundo a gente conseguiu falar, né, da primeira configuração, com buchas, certo? Então no próximo vídeo vamos falar mais das buchas flutuantes e combinações com a bucha chapéu, ok? Nos vemos no próximo vídeo de tortura automotiva. Até lá!